Olá, pessoal. Estamos de volta para mais uma entrevista, nossa série com os pré-candidatos a vereador do Rio de Janeiro. É uma coincidência, o de hoje também é do Novo. Vai ter esses seguidos algumas vezes, mas a ideia é entrevistar candidatos de vários partidos e de várias correntes ideológicas. Para quê? Para ajudar você a escolher melhor o seu candidato a vereador em outubro nas urnas e sabendo e conhecendo cada perfil de cada um. Hoje eu estou com o procurador Mariano, nascido em Irajá, foi quase meu vizinho aqui em Jacarepaguá, praticamente vizinho, trabalhou em Minas, cara, é muita coisa aqui. É, trabalhou na Justiça Militar e na Advocacia Geral da União. Hoje usa o título Procurador Mariano. Eu vou perguntar até se trabalhou na Justiça Militar. Tem uma frase que diz que a justiça militar está para a justiça, assim como a música militar está para a música. Então, Quintino, primeiro, Quintino, obrigado aí pela oportunidade de a gente estar conversando, esse bate-papo, até o pessoal que está nos acompanhando também possa me conhecer com mais calma. Mas sobre a justiça militar, eu incrivelmente tive a experiência de trabalhar em 2013. Foi, enfim, uma experiência incrível. A justiça militar é uma justiça ainda não muito conhecida. Eu sempre defendi, não tem problema, que eu sempre defendi isso de maneira muito aberta. A justiça militar, para mim, tinha que fazer parte da Justiça Federal, do jeito que do Tribunal Regional Federal, e não uma justiça à parte. Mas foi uma escolha à época, enfim, desde a era Vargas que foi feita. Mas, no meu modo de ver, a justiça militar ela tem uma importância, ela deveria ser uma vara especializada na vara federal, para a gente tratar, inclusive, esse tema tão importante de uma maneira dedicada, mas também buscando eficiência na ideia do sistema judiciário como um todo. Em algum momento ali, alguém falou assim, é verdade? You can't handle the truth! Aconteceu isso em algum momento da carreira? Olha, não aconteceu isso, mas muita gente ficou assustada. Mas olha, não, agora, fora brincadeira, assim, quando eu falei que eu me candidatar, na verdade, realmente um procurador saindo, eu acho que essa é a pergunta, um procurador vindo a candidato, muita gente falou que eu era louco, sendo bem sincero, tá, Quintino? Meus colegas de carreira sabiam desse meu interesse por política, mas colocar a cara na urna é diferente, né? A gente vai chegar um momento agora, estou pré-candidato, mas vai chegar um momento adequado de ser o candidato, e a cara na urna ali no dia 6 de outubro. Mas foi um susto até para a família como um todo, pela ideia da carreira consolidada que eu estava, na situação pessoal, profissional, mas a vocação e o propósito, o sentimento de propósito, sempre falou muito alto dentro de mim, inclusive desde que eu faço parte da Justiça Militar da União, tentei contribuir de alguma forma, e eu queria contribuir muito mais agora para a população carioca, que é a minha cidade natal, que é a cidade que eu amo, que eu escolhi viver e que eu escolho viver sempre aqui, e principalmente aí na minha Zona Oeste. Porque assim, você tem 32 anos, se tornou procurador federal com 22, né? Você se formou e passou procurador. Não teve ali a vida dura do advogado, né? Do pé no chão. E caia para tentar uma campanha para vereador, uma campanha difícil, né? Porque você vem pelo Novo, é um partido de recursos parcos. Você tem o apoio do Paulo Ganimi, né? Que foi deputado federal, candidato a governador, é um bom apoio, mas ainda assim é uma eleição difícil. Você tem um vereador eleito, Pedro Duarte, que vai muito bem na mídia. Você tem o Gabriel Costenaro, outro que tem um potencial de voto alto, o Jorge Neder, e uma possibilidade de fazer 2, 3 cadeiras. Quando você teve aí 10 anos de experiência como procurador, mas na política o jogo é outro, né? Mas, assim, o que leva... Porque, primeiro, o procurador tem um salário bom, aposentadoria, enquanto o vereador, você quer ir para a política, o salário do vereador líquido é 17 mil, que parece muito, mas não é para quem está seguindo uma carreira em um concurso difícil, um concurso bem pago como procurador. Para que essa decisão? E, de novo, eu já pergunto para outros, para que isso? Né? Para que ser vereador? Então, ser vereador pode parecer muita gente, eu já tinha esse sentimento de que não é um cargo importante
importante para a gente que mora na cidade. Quando eu fiz meu mestrado em Direito da Cidade da UERJ, eu fiquei muito claro na minha cabeça que a gente mora na cidade, a gente tem que entregar uma cidade melhor. E aqui está minha família, estão meus amigos. Então, entregar uma cidade melhor enquanto vereador é que eu acredito como propósito do primeiro passo para a gente construir um país melhor, aquele país do futuro que a gente sempre ouve, que a gente ouve, eu pelo menos ouvia desde menino. Eu quero construir isso a partir do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele é a vitrine do Brasil para o mundo. Tem muita coisa que o Rio de Janeiro precisa melhorar, principalmente no aspecto de ordem pública, de segurança pública, na parte educacional. Então, para mim, esses fatores mostram a importância de se dedicar à vida pública. E aí, a vida pública, eu digo política. E aí, por quê? Muitas pessoas me perguntaram, né? Por que eu saí do cargo de procurador para um cargo de vereador? Para mim, todos os cargos são importantes e têm um propósito. Eu tive um propósito e um ciclo na minha vida e muito importante, que eu sou muito grato à Advocacia Geral da União, à Procuradoria Geral Federal, pelo que eu construí, a chegar a ponto de receber homenagens, enfim, ano passado, pelas entregas que eu sempre fiz nesses quase 10 anos de atividade. Só que chega um momento da nossa vida, Quintino, em que a gente coloca, e aí foi bom você ter falado, com 32 anos, a ideia de deixar um legado para as futuras gerações gritou muito mais alto no meu coração. Porque, e aí, como eu digo isso, pode parecer piegas, mas é a verdade, porque questão salarial, de fato, ficaria num cargo de procurador. Só que o que se fala mais alto é que a gente pode entregar. E eu sempre fui muito desprendido dessa forma de entregar o que for melhor para o próximo. Então, isso faz parte de mim. Quando isso começou a gritar bastante dentro de mim, eu falei, olha, eu vou vir candidato para uma eleição que eu considero irrelevantíssima, que é a eleição de vereador. Nós, infelizmente, não damos muita atenção para o parlamento, como todo, o Congresso, a LERJ, no caso específico, a Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro, mas aqui é que está a raiz dos problemas, o legislativo. E isso eu vi quando eu trabalhei dentro do gabinete do ministro de Minas e Energia, lá em Brasília. A gente tinha a percepção de que o que a gente manda de projeto de lei para o Congresso, a gente não sabe o que vai sair de lá, infelizmente. E às vezes a gente manda uma política bem estruturada, só que pela ideia de interesse normal de toda a democracia, a gente só não sabe o que vai sair de lá. E o legislativo propositivo, o legislativo que vai fiscalizar, que é a função primordial do legislativo, para mim é o remédio que vai causar, que vai, na verdade, mudar todas as causas dos problemas que a gente tem hoje no Rio de Janeiro. E aí você falou do Paulo Ganimi, eu fiquei muito feliz quando eu conversei com o Paulo, me abri, como eu estou aqui me abrindo com você e com todos, para colocar as razões pelas quais eu estou vindo candidato. E aí o Paulo, pela ideia de que eu já fui coordenador de campanha em 2018 de um candidato a deputado estadual pelo Novo, tá, o Rafael Otário, eu tenho uma experiência na política que eu adquiri ainda mais dentro de Brasília, e toda a ideia de propósito, de valores, são iguais ao do Paulo. E aí o Paulo disse, olha, Mariano, pela sua competência, pela sua trajetória, pelo que a gente tem possibilidade de construir para melhorar um Rio de Janeiro, que essa é a vocação do Paulo, ele falou, eu enxergo isso em você, então não dá motivo para não te apoiar de maneira exclusiva, porque abraçar uma pessoa para entregar um resultado positivo na Câmara dos Vereadores é o que a gente precisa para começar essa mudança que o Rio de Janeiro tanto quer. Mas, porque, assim, é uma boa aposta, porque, como falei, né, há uma dificuldade para se eleger no Rio de Janeiro, né? Você precisa de muito voto. As pessoas acham que 18 mil votos é pouco, não, é muito voto. Tem 18 mil pessoas que confiam em você, especialmente do jeito que é feita a campanha do Novo, né? Com recursos muito pequenos, é bem difícil. Mas tem uma... Mas eu só posso acrescentar uma coisa, Quintino, desculpa te interromper, claro, sobre isso. Muitas pessoas me mandaram mensagem, inclusive, falando o seguinte, hoje eu sou a segunda maior vaquinha do Brasil. Hoje eu sou a segunda maior vaquinha do Brasil. Você já tem uma reportagem da Folha que os vereadores do Novo, e aí no caso eu e o Pedro Duarte, somos as maiores vaquinhas do Brasil, seguidas de algumas pessoas. O que eu quero mostrar ainda que pareça que eu seja um outsider, na verdade, eu vivia a política, entendendo a política de bastidores, como é que funciona. Então, essa parte de agora colocar a minha cara na urna, ou seja, eu ser a pessoa que vai estar de frente,
ela tem mostrado resultados. Meu lançamento de pré-campanha que eu fiz de maneira exclusiva, sendo apenas eu convocando, eu coloquei num domingo quase 150 pessoas debaixo de um sol, que foi em março, foi na casa dos meus pais, em Jacarepaguá, no tanque. Fiz questão de ser lá, porque lá é onde eu realmente estruturei a minha vida a partir da adolescência e depois saí do Rio de Janeiro por conta do cargo de procurador federal. E depois vendo o resultado da vaquinha. Então, eu tenho feito um trabalho de estratégia por trás, mostrando que é possível, e é possível, sim. A gente não precisa conquistar todo o eleitorado, a gente quer conquistar o eleitorado que está cansado do Rio de Janeiro, que quer um Rio de Janeiro que esteja ordenado, um Rio de Janeiro em que a gente não sinta que a gente está numa cidade parecendo a Índia. Então, isso é uma questão muito pontual que eu gosto de frisar, que o Novo, inclusive, que eu tenho essa história do Novo desde 2018, o Novo está passando por um momento de mudança muito bom, que tem a possibilidade de, ainda que seja um partido por agora, que precisa aumentar a expressividade no Rio de Janeiro, a gente tem todas as condições de aumentar a nossa expressividade em 2024, e é isso que eu acredito, é isso que eu estou batalhando, e os frutos estão vindo. Você está falando de ordem urbana. Hoje você tem na Câmara alguns deputados que defendem, vereadores que defendem esse tema. Tem o vereador Rogério Amorim, tem o próprio Pedro Duarte, talvez o Carlos Bolsonaro, né? Mas o Carlos Bolsonaro acho que não defende quase nada. Você, assim, o que você acha que poderia acrescentar a esse tema que hoje já não tenha parlamentares que já tratem dele de certa forma exaustiva? O caso do Rogério, que o irmão Rodrigo, que é candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, bate muito no Eduardo Paz nesse tema. É um tema que a imprensa também entra. O que você, o Mariano, o vereador Mariano, né, deixa de ser procurador, o vereador Mariano, lá pode fazer diferente que hoje não se faça? Olha, tem dois pontos que eu considero primordial. O primeiro que eu não vi ainda um vereador falando sobre isso é a questão do 1746. Há muitas reclamações, mas ninguém fala de maneira efetiva da gente abrir a caixa preta do 1746. Quando digo isso, eu não sei, eu não consegui achar até hoje, onde a gente vê a quantidade de ocorrências, quantos foram respondidos e por que não foram respondidas, onde é que tem a maior questão de incidência, tempo de demora, eu não estou vendo isso. E isso a gente pode resolver por uma atribuição de tratar essa ideia que o 1746 virou um ponto de referência para o cidadão. E aí, quando eu estou dizendo que o 1746 ele serve para tudo, que é a questão de ordem pública como tudo. Esse é um ponto, tá? Então, tratar, quando a gente abrir, dar transparência a isso, parece que não tem a ver com a ordem pública, tem. A gente vai conseguir entender onde que a prefeitura está tendo gargalo e sobre quais assuntos a prefeitura está tendo gargalo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a ideia das ruas que estão abandonadas por diversos problemas. Eu vou dar um exemplo. Eu hoje não aguento mais e fico transtornado com motociclistas, que eu estou chamando de motoqueiro, porque motociclista é aquele que respeita a lei de trânsito, com motoqueiros andando na contramão. Parece que o Rio de Janeiro não tem mais contramão. E aí, quando eu coloco isso, eu falo o seguinte: isso é um caso de falta de ordenação pública também. É a violação à lei de trânsito? Mas o Rio de Janeiro está tão caótico que a gente tem que pensar em medidas para punir essas situações. Porque, assim, ainda que o entregador, enfim, e qualquer outra pessoa que esteja até no seu lazer andando na contramão, ele não tem nenhum tipo de direito de fazer isso. Na verdade, ele está violando uma lei. Nada justifica, nem mesmo correr atrás do seu ganha-pão, violar leis. A gente não pode mais aceitar esse tipo de jeitinho que tem ou o tipo de consciência que existe no Rio de Janeiro. Então, são esses dois exemplos que eu estou dando que eu não vi ainda ninguém falando, e tem vários outros que eu não vou antecipar aqui, Quintino, porque até para a ideia da gente segurar, aí para não dar realmente só deu um spoiler, mas tem muita coisa que a gente vai defender que eu não estou vendo ninguém defendendo isso. E o Rio de Janeiro está caótico do jeito que está, não só apenas em determinada zona, mas como um todo. Então, assim, ok, como vereador, mas você consegue, né, como cidadão, chamar a atenção desses temas, né? Ou como jornalista, sair para ser candidato a vereador para tratar disso
em uma Câmara que tende em 2000 e... Eu tô passando o pressuposto da pesquisas eleitorais que Eduardo Paes é o candidato virtualmente reeleito, a não ser que aconteça um desastre. Sempre pode acontecer, porque deu Witzel na eleição para governador. Mas é virtualmente possibilidade maior dele ser prefeito, ele ou outro prefeito tem o controle da Câmara, né? E você tem as dificuldades passadas por isso. Um problema hoje da cidade, para estar falando de questão de ordem urbana, é um número baixo de guardas municipais, você não tem concurso há muitos anos, a idade média é alta, em um trabalho que exige ficar de pé. Eu sou um grande crítico da Guarda Municipal, mas exige ficar de pé, precisa de público mais jovem, e ainda tem um debate sobre ser armada. Por outro lado, você não tem orçamento para contratar novos guardas. Como tentar... Como vereador, você conseguiria fazer isso, né? Eu não sei como fazer, mas como balancear essa questão tanto do orçamento, guarda armada, guarda velha, novo concurso? Então, o que eu acredito, Quintino, hoje a gente tem, em média, 7.500 guardas municipais. Só que a guarda municipal, quando ela foi pensada, infelizmente, ainda que projetada para cuidar de equipamentos públicos, como escolas, hospitais, praças, acabou que, na prática, a guarda municipal foi destinada muito na ideia de aplicação de multa de trânsito. E aí, isso aconteceram sucessivas questões por conta de romper um convênio que tinha com a Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro, enfim. O ponto o que eu tenho dito muito como vereador, a gente tem que refundar a Guarda Municipal. E quando a gente fala de refundar a Guarda Municipal, é quebrar alguns paradigmas. Por exemplo, a discussão da armar ou não a Guarda Municipal, que é alterar a lei orgânica, já entrou mais de 20 vezes na questão de discussões, sempre pedem adiamento. E hoje o projeto que está na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro sobre isso, ele é bastante razoável. Por quê? Ele fala para fazer um armamento progressivo de acordo com os grupamentos. Hoje a gente tem um grupamento de operações especiais da Guarda Municipal que é muito bem treinado. Inclusive, ele é convocado quando tem os grandes eventos aí que o Eduardo Paes gosta de vangloriar, como o show da Madonna, enfim. Então, a Guarda Municipal hoje tem essa questão da problemática de melhorar os recursos humanos, ela pode até contratar mais, tem a questão orçamentária sim, só que o município do Rio de Janeiro, ele gasta valores, e aí eu estou dizendo a prefeitura, que poderiam ser destinados, não às vezes só para aumentar a guarda municipal enquanto de efetivos que a gente precisa. Quando a gente fala de refundar, a gente tem que reoxigenar. Então, assim, buscar fazer novos concursos que sejam start de programação, ou seja, chegar a determinado tipo de efetivo, você fazer um concurso. A gente não precisa pensar no percentual de efetivo muito acima, até porque questão de pessoal é sempre problemática no centro público. Mas, por exemplo, em alguns locais, a utilização do vídeo monitoramento, que é uma proposta que pode um vereador assim, buscar isso e levar essa informação para fazer um debate dessa guerra de informação que a gente tem hoje, por exemplo, se arma ou não a Guarda Municipal, se utiliza ou não o vídeo de monitoramento, levar a ideia de um debate público sério, hoje o vídeo de monitoramento pode ser uma grande questão de ajudar não apenas a Guarda Municipal a atuar, quando ela tiver que atuar armada, como também a Guarda Municipal ser realmente o suporte das forças de segurança, as polícias, Polícia Civil, Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, pensar nisso enquanto vereança, a gente pode fazer. Tem problemática de orçamento? Claro, a gente não vai fazer nenhuma política pública que seja um gasto adoidado. Não é isso. Só que o prefeito, no caso, ele acaba gastando, por exemplo, 10 milhões no show da Madonna. Eu sei que isso, por si só, questão de pessoal, por longo prazo, não é muita coisa. Mas para uma ideia de você fornecer equipamentos de inteligência, questão de ciência e tecnologia, e atuação centralizada em determinadas zonas, vem onde tem uma mancha criminal e a partir daquilo atua para fazer o suporte das forças. Por exemplo, está acontecendo a Operação Orbo, agora no Rio de Janeiro. Por que a prefeitura não faz uma atuação na Zona Oeste para buscar cada vez mais a inclusão do vídeo monitoramento e fazer com que essas informações sejam repassadas ao Centro Integrado de Comando e Controle? Quando eu falo isso, o Centro de Operações do Rio, não há uma comunicação do Centro Integrado de Comando e Controle do Rio, nem do Centro de Operações do Rio. Mas isso acontece por uma ideia de sobreposição, mais do que sobreposição, por não conversar. Mas isso existe um vácuo legislativo. A gente pode superar isso criando obrigações para o Poder Executivo que não vão onerar em nada os cofres públicos, é apenas repassar informações. Então, enquanto vereador, a gente pode fazer muita coisa. Eu não quero apenas
detalhar as questões de ordem pública que eu quero defender, porque senão eu vou dar spoiler e outras pessoas vão, inclusive, pegar minhas ideias aqui. Mas, assim, eu agora... tem várias questões que eu vou chegar no momento adequado, ali, quando começar a corrida, de apresentar para a população que a gente pode fazer enquanto vereador. Parece que, às vezes, o vereador fica meio amarrado, que não consegue avançar, pela ideia de que o Poder Executivo tem um grande controle, mas tem vereadores, na verdade, que são comprometidos hoje, mas que são comprometidos com a coisa pública, a gente não consegue não contar nem numa palma da mão. Isso eu ouvi de pessoas de fora que trabalham com a Câmara. Então, assim, a gente precisa colocar pessoas boas dentro da Câmara Municipal para a gente melhorar, para ter uma posição propositiva a um governo. E aí, quando eu falo oposição, pela ideia do posicionamento novo. Novo é a oposição Eduardo Paes. Então, tem uma oposição propositiva para melhorar a vida do carioca. E não aquela oposição que fica apenas criando, gritando, enchendo o saco. Não é isso. É ser propositivo. Encher o saco quando tem que encher o saco porque está errado. Você tem uma experiência grande como procurador, trabalhou com o Ministério de Minas e Energia, e Minas e Energia envolve diretamente, claro, a economia do petróleo, que é uma economia que o Rio de Janeiro é muito dependente, o estado, a cidade um pouco menos, mas você também tem algumas empresas de petróleo aqui, você tem a Bolsa vindo para cá, você tem questões esquecidas com a economia azul. Na verdade, o Rio de Janeiro, o que me parece, é que deitou em berço esplêndido e não se desenvolve economicamente. Nesse tema, como você já... eu olho o teu currículo aqui, eu fico sem graça. Você tem uma experiência aí, nesses 10 anos, de conhecer, pelo menos, parte do Brasil, e alguma coisa nesse tema. Dá para trazer alguma coisa para a cidade, pelo menos de mudar economicamente uma dependência extrema de petróleo, uma dependência de turismo? Então, o Rio de Janeiro, ele foi por muito tempo, e aí culpa de governos passados, que a gente vai tentar agora reparar de alguma forma, ele foi centralizado no turismo, como você bem disse, e na parte de óleo e gás. Isso eu vi claramente lá. E a gente agora está enxergando até possíveis impactos negativos que uma reforma tributária pode ter, por exemplo, nos royalties aqui do estado do Rio de Janeiro, que pode chegar às vezes 2,1 bilhão de reais, então assim, por ano. Mas vamos falar sobre estado, vamos falar sobre o município que a gente está aqui. Qual o ponto? A gente agora tem que colocar um Rio de Janeiro do futuro. E o Rio de Janeiro do futuro começa na base do ensino dos jovens e da qualificação da nossa mão de obra. Quando eu digo isso, são coisas simples, Quintino, que dá para trabalhar enquanto vereador, para conversar, seja com a Secretaria Municipal de Educação, com a própria Secretaria de Turismo, com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Econômico, de buscar, basicamente, oferecer curso profissionalizante para algumas pessoas, e aí no caso dos jovens, principalmente, qualificar a mão de obra em alguns locais específicos. Eu, por exemplo, por conta dos voos para Brasília, que eu fiquei muito nesse período, quando eu morei em Brasília aqui para o Rio, eu, às vezes, via, de maneira constrangida, muitos atendentes, infelizmente, não sabendo se comunicar nem com os turistas. E isso era um problema, porque ficava uma omissão. Ou seja, se a gente fala que a gente é uma cidade do turismo, uma cidade vitrine, como é que a gente não qualifica nem nossa mão de obra? Para mim, a prefeitura também peca nisso. Ela tem que conversar, principalmente com os empresários ali daquela região, com propriamente a empresa que administra o aeroporto, para fazer um trabalho bom para que o turista ele seja realmente uma pessoa muito bem acolhida, mais do que o carioca por si só já é um povo que é do acolhimento, mas ele precisa se comunicar, e a fala é a principal forma de comunicação de qualquer ser humano, então a gente precisa melhorar isso. O turismo, Quintino, a gente vai continuar tendo isso no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, ele precisa alavancar cada vez mais, só que para ele alavancar cada vez mais, ele tem que superar hoje a percepção da falta de segurança que a população tem. Hoje a população tem uma percepção altíssima da falta de segurança pelo aumento de índices de furto de celulares, de roubos, a mão armada transeunte. Então, a gente tratar sobre o Rio de Janeiro, a gente tem que fazer com o Rio de Janeiro do futuro seja também focado nessa parte do turismo, que é uma vocação do Rio de Janeiro, a gente não tem como escapar disso. Mas a gente tem que transformar o Rio de Janeiro numa nova ideia de que ele é um hub de tecnologia. E com isso a gente precisa formar melhor os nossos jovens, fazendo que eles não saiam realmente
conto cabeças pensantes aqui do Rio de Janeiro, entreguem em polos de energia, melhorando as startups, fazendo como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem feito um trabalho dentro do possível legal com a ideia de sandbox regulatório em alguns locais, mas aumentar isso, porque o Rio de Janeiro não é apenas o Porto Maravilha, o Rio de Janeiro são vários locais, várias zonas. Então a gente tem que estimular cada vez mais a qualificação dos jovens para que a gente prepare a mão de obra para o futuro. O futuro já está aí. A gente está falando sobre inteligência artificial e os jovens, infelizmente, muitos estão preocupados com o tigrinho. Então a gente tem que mudar essa mentalidade e muda essa mentalidade nas escolas. Maldito jogo de tigrinho, né? Toda hora fica aparecendo propaganda para mim. Você fala muito da segurança pública. E, de novo, assim, eu não considero uma atribuição estadual e federal, também é uma atribuição municipal. Entretanto, na cidade do Rio, você tem o tráfico de armas, que é muito pior que o tráfico de drogas, e o controle das milícias. Novamente, outro lado, os camelódromos são controlados hoje, muitos camelódromos, por milicianos. Você tenta retirar, a gente sabe aí, escutas de que não, esse aí é ligado ao tal policial, esse é ligado a tal pessoa, e você tem uma dificuldade. Você tem regiões ali no centro, na Uruguaiana, onde vende celular roubado. O que deveria, claro, ser uma atribuição do governo do estado, entrar lá, do governo federal, e a prefeitura só fazer a ordem urbana, porque o guarda municipal ou a pessoa da fiscalização vai ficar com medo. Eu, pessoalmente, e aqui você pode me corrigir, eu não consigo enxergar a prefeitura fazer algo que hoje um sistema bem armado, mais bem treinado, como são as forças de segurança estaduais e federais, não fazem. Você consegue enxergar, sendo vereador, de novo, vereador que vai estar na oposição, tem até uma certa espaço na mídia, o Novo consegue, pelo discurso, né, ser mais coerente, você consegue enxergar alguma forma de que, como vereador, você consiga que isso seja diferente? Olha, Quintino, hoje o crime organizado tomou o Rio de Janeiro. A gente teve a operação que está acontecendo, a Operação Gordo, e finalmente, parabenizar, inclusive, a Secretaria de Segurança Pública, aqui o secretário, no caso, de Segurança Pública, pela ideia de enxergar, junto com toda a sua equipe, a necessidade de fazer aquilo que tem que ser feito em qualquer organização criminosa, que é asfixiar as formas de arrecadação de financiamento. Hoje, no Rio de Janeiro, conversando com diversos especialistas, a gente tem um problema, inclusive, de casas de eventos e shows em determinadas zonas aqui do Rio de Janeiro que vendem bebida falsificada, a partir da terceira bebida que é vendida, segunda, enfim. A prefeitura pode fazer uma fiscalização muito pesada em relação a isso, inclusive, e aí com permissões legais, ou seja, o vereador atuando, aplicando medidas imediatas de suspensão do alvará, medidas imediatas de suspensão das atividades, em que foram constatadas irregularidades relacionadas à venda de bebidas, por exemplo, alcoólicas falsificadas, que são, por vezes, entregues pelo crime organizado. E isso é um primeiro ponto. O ponto, a questão dos camelódromos, se a gente considera que o camelódromo, do jeito que está, ele não faz nenhum sentido pela venda de roubo de celular, a gente precisa tomar medidas muito drásticas. Por exemplo, se a pessoa tem um stand dentro da Uruguaiana com a venda de celular, essa pessoa tem que perder o alvará na hora. Essa pessoa tem que ter o alvará suspenso. Essa é uma ideia de choque de ordem. O que eu digo é o seguinte, tudo que eu vou comentar cada vez mais quando chegar o momento, vai parecer que é uma medida drástica, mas o Rio de Janeiro é um paciente na UTI, ele está morrendo. A gente precisa dar um remédio para ele. E os remédios, eles não são fáceis. São remédios que a gente precisa adotar e nem a curto prazo, tá, Quintino? É um processo de fazer a longo prazo. Então, por isso que a gente precisa desenhar políticas públicas efetivas em que nós vamos mantê-las no decorrer do tempo, independentemente do governo. O que eu vejo hoje, por exemplo, 1746, mais um exemplo. 1746 foi criado, já tem um tempo, mas ninguém pensou em fazer uma normativa muito bem estruturada enquanto política pública. Então, esses são vários pontos em que a gente precisa tratar e tratar de uma maneira firme.
A ideia dos celulares, outros estados, salvo engano, Piauí, junto em parceria do governo do estado com a prefeitura do Rio de Janeiro, eles conseguiram reduzir o furto e o roubo de celulares. A gente não precisa inventar roda, a gente só precisa sentar. Então, quando o vereador sentar na cadeira, eu vou querer conhecer e beber da fonte de como é que fizeram essa atividade para propor. E aí eu volto a dizer, quando tiver bem estruturado, eu vou à prefeitura. E se a prefeitura não andar, a gente vai levar para o debate. A gente tem que levar isso para a mídia. A gente tem que levar isso para as mídias. Mídias, principalmente, que mostram a verdade. Então, assim, a gente precisa caminhar para essa linha de estimular o debate para que a gente possa superar essa guerra de informação que tem caminhado para deixar o Rio de Janeiro do jeito que ele está, largado e abandonado. A desordem pública, ela não é só o camelô, claro, né? Você tem desrespeito a algumas regras básicas no setor de bares e restaurantes. Eu já falei, eu não sou contra mesas e cadeiras. Inclusive, me enche quem critica ter mesas e cadeiras na frente de restaurante, mas é necessário porque eles dão uma sensação de segurança. Já a música ao vivo já me incomoda, já que eu tenho problema com sons. Só que alguns restaurantes exageram. Você puxa demais, bota a mesa demais, você ocupa na orla, está acontecendo muito isso ali, restaurantes da orla estão ocupando além da calçada que deveria. Isso é a Zona Sul. Quando você chega no subúrbio, você é suburbano, então você conhece, né? Você como eu, subúrbio é terra sem lei. É sem lei mesmo. Se bota mesas e cadeiras em qualquer canto, você não consegue nem andar. Você tem que andar pela rua. Só que a lei hoje municipal ela é muito limitada. Atrapalha o comerciante. Você consegue encontrar esse é bom de ser jurista, né? Que você consegue encontrar um meio termo. Você consegue encontrar um meio termo? Olha, Quintino, hoje, conversando com os setores de bares e restaurantes, eu vejo que o gargalo deles, com relação a mesas e cadeiras, eu sou a favor de utilizar mesas e cadeiras, porque é aquilo, assim, além de deixar a gente uma calçada ativa, uma cidade viva, em que também passa a sensação de segurança, porque movimento traz sensação de segurança, enfim, é uma cidade que reflete também um pouco do carioca, do jeito de ser, mas os problemas do bares e restaurantes hoje têm muito mais centrado na ideia de vigilância sanitária. Muitos, muitos. Hoje, a vigilância sanitária, ela atua de uma forma sem respeitar a lei de liberdade econômica municipal que já existe. Ela, simplesmente, a lei de liberdade econômica municipal fala que a questão de vigilância sanitária, ela é uma penalidade, é uma violação que gera aplicação já de multa direta. Eles levaram essa ferro e fogo, então eles chegam, nem tem a possibilidade de instruir. Eles instruem determinadas, assim, punições bem específicas. Eu tenho conversado muito com os setores de bares e restaurantes e a principal reclamação deles é relacionada à vigilância sanitária. E, às vezes, a falta de conversa com a vigilância sanitária, por exemplo, redunda em problemas com o conlurbio. Vou dar um exemplo que acontece muito, não só aqui na Zona Oeste, na Zona Sul, em qualquer outro lugar. Os restaurantes, alguns, por vezes, pela ideia do tamanho, não conseguem armazenar o lixo. Então, não conseguiriam deixar em algum local específico. Então, eles têm que deixar o lixo na rua. Só que o que acontece? A Conlurb passa em alguns horários, pela ideia de rush, enfim, horários alternativos em que a população de rua, que está aumentando cada vez mais no Rio de Janeiro, ela pega e deixa o lixo todo aberto. A cidade fica zoneada. Então, essa ideia que você comentou das mesas e cadeiras, que alguns comerciantes estão avançando, a gente tem que tratar com rigor esses comerciantes, porque a gente não pode tolerar. Só que a gente também tem que ser parceiro deles para instruí-los. Instruí-los até qual é o limite deles específico. E, com isso, a gente fala, olha, a gente deu um aviso, é até aqui. Se eu voltar aqui e você cometer a mesma coisa, aí não tem conversa, porque a gente tem que colocar a ordem. E eu tenho certeza que a maioria dos empreendedores cariocas, empresários cariocas, eles têm essa ciência. Eles apenas querem executar sua atividade em paz, gerar emprego e renda. Mas, ao mesmo tempo, eles também querem uma cidade organizada. Então, passar essa mensagem de que vamos ter uma cidade organizada, mas que vai ter prosperidade econômica com a parceria do município, não punindo, por exemplo, com a vigilância sanitária e chegando e colocando a bom termo essa disputa com, por exemplo, a questão do lixo, que foi um dos exemplos, a gente vai conseguir avançar em muitas coisas, por exemplo, no setor de bares e restaurantes aqui no Rio de Janeiro.
Eu tenho tocado um pouquinho nesse tema porque é importante. A gente passou por uma pandemia, que teve o lockdown, e o prejuízo causado por ela ainda não foi resolvido. Você tem o esvaziamento do centro, que já estava acontecendo, por mil motivos, internet entre eles. Você tem algumas ajudas que vieram do governo federal, é verdade. Por outro lado, você sente que o centro, você tem o reviver cultural, que está melhorando aquela região, mas me parece que a Câmara ainda não mudou o switch para que essa questão seja tratada da forma que tem que ser tratada. Você, como candidato, você tem enxergado isso? Você pensa em alguma solução para ajudar os empreendedores, as próprias pessoas que andam pela rua, que hoje sofrem de novo o efeito da pandemia? O centro da cidade é um caso bem importante, como todo. A prefeitura tem feito os esforços no Porto Maravilha, enfim, na região portuária ali do Rio, que tem chamado de Porto Maravilha ou Porto Maravilha, né? Essa ideia de deixar meio inglês, né? Mas, enfim, e na parte, como você disse ali, do reviver do cultural ali do centro. Só que, qual é o grande ponto, Quintino? Houve até uma comemoração, acho que tem 2 semanas, da venda de diversos apartamentos provenientes de retrofit, que está tendo uma mudança do uso misto ali no centro da cidade. Só que eu também tenho conversado com corretores de imóveis que trabalham nessa região, no centro da cidade. E muitos deles me falam que não conseguem encaminhar diversas negociações pelo um problema do centro. Que eles veem, quando alguém vai visitar o centro da cidade, o centro da cidade ele não está ainda ativo, não está pujante. E aí a parte, por exemplo, principalmente à noite, vira uma cidade insegura. O prefeito, ele deveria ter caminhado por essa ideia de estímulo ao empreendedorismo na região central do Rio, que tem toda uma vocação, inclusive histórica, que precisa ser valorizada, mas ele deveria ter caminhado, por exemplo, de oferecer uma ideia de atuação pontual, que eu estou chamando de acupuntura urbana, que é fornecer os meios de mecanismo de ordem pública ali, utilizando a guarda municipal muito bem treinada naquela época, inclusive com GOI naquela localidade, para passar uma sensação de segurança e melhorar a iluminação pública daquela região, para que pessoas se sintam mais incentivadas a morar. Porque o comércio só vai surgir, na verdade, a questão econômica pujante, quando tiver pessoas morando. É a ideia de economia pura, de oferta e demanda. Então, assim, só vão oferecer serviços como um todo ali, novamente, o centro da cidade, aquele centro da cidade vivo, que eu participei quando era estagiário do Ministério Público Federal, Ministério Público do Rio de Janeiro, em que era um centro muito vivo. Ele só vai voltar quando as pessoas voltarem a viver ali. Só vão voltar a viver se elas tiverem a sensação de segurança importante e não acharem que o centro da cidade, infelizmente, virou um local em que pessoas moram na rua, sem dignidade. Então, a gente precisa melhorar esse mindset e aí essa mentalidade da prefeitura contra o vereador cobrando. Olha, se vocês quiserem fazer um programa, vocês têm que fazer um programa 360. Não dá para fazer um programa apenas 180, tem que ser 360. E aí atuar de maneira pontual, que o centro do Rio de Janeiro pode ser, inclusive, um case de sucesso, mostrando como é possível a revitalização urbana das áreas que estão abandonadas aqui no Rio de Janeiro. Outro ponto seu é uma defesa da ética na política. Entretanto, no Rio de Janeiro, isso é um pouco mais complicado, que você tem na Câmara de Vereadores, na LERJ, políticos que, não, se não são milicianos, são ligados diretamente à milícia. Você tem a corrupção do dia a dia, que aguentemos, mas você tem esse problema mais grave hoje, não é segredo para ninguém, é só ver. Já teve prisão na Câmara de Vereadores, de vereador miliciano, você tem na LERJ, na Câmara, aconteceu, foram presos. E você tem o caso Marielle, né? Que você teve ali a luta e ela foi assassinada cruelmente. Você, assim, não é nem questão de achar, mas como ter essa coragem ali de tentar apontar. Você vai ter uma coragem de apontar esses vereadores, né? Espero que não sejam eleitos, mas por causa do domínio econômico e do medo acabam conseguindo lutar contra eles, mas você também precisa, de uma certa forma, ter uma aliança com outros vereadores para poder passar os seus projetos de lei. É uma questão, é um debate até da ética na política, você conseguir balancear esses dois.
E você já conseguiu pensar como vou fazer isso? Se eleito em outubro, em fevereiro que assume, né? Em fevereiro, como eu vou conseguir agir aqui nessa Câmara, que eu espero que já esteja ali no edifício Serrador? Então, é uma situação sempre complexa falar de ética e corrupção no Rio de Janeiro, porque esse é um dos principais males do Rio. O Rio, assim, no meu modo de ver, o desvirtuamento da ética é o que tem levado problemas complexos que a gente está vivendo hoje de segurança, domínio do tráfico, da milícia. E aí o ponto, Quintino, assim, para resolver a ideia de corrupção, na verdade, o caminho inicial isso é a gente empregar transparência. Então, ser transparente, inclusive buscando medidas de transparência na prefeitura do Rio de Janeiro, é que eu acredito. Hoje, a prefeitura do Rio de Janeiro, ela não é um local transparente dos seus contratos, ela não busca estimular a transparência. Eu sei que a Câmara dos Vereadores também, ela é colocada como, salvo engano, a Câmara Municipal do Brasil mais transparente, digital, mas se você for olhar no final das contas na prática, ela não é muito transparente. Então, buscar medidas de transparência é importante. E aí, volto a dizer, essa ideia de buscar o discurso público em matérias que a população deseja, a gente precisa pautar isso, e pautar com coragem. E aí, quando eu digo isso, não quer dizer que eu não vá fazer o que a política exige, que qualquer ser humano exige, que é o que a gente está fazendo, que é conversar. A gente precisa apontar as questões. E aí, apontar de uma maneira muito bem encaminhada, mas com a ajuda da população. A ajuda que eu estou dizendo da pressão popular. A pressão popular foi tão grande já, e alguns na história recente do Brasil, que a gente conseguiu a ponto de prender grandes corruptos que não imaginavam ir para a cadeia porque teve um clamor. As pessoas tiveram um apoio, por exemplo, a Lava Jato, que foi feita pelo Deltan, que hoje eu tenho assim, prazer também de caminhar junto com ele. Ele foi ali junto, foi uma pessoa encabeçando que teve um apoio. Eu sei que o Ministério Público não precisa do apoio popular, não é isso. Mas o clamor popular foi importante para a gente tentar, pelo menos naquela época, seguir e mostrar que é possível combater a corrupção. É um caminho difícil, tá, Quintino? Quando eu falo assim, parece que eu não estou achando que é fácil, não. É um caminho complexo, mas é um caminho que a gente não pode desistir. Eu quero morar aqui no Rio de Janeiro e eu quero morar num outro Rio de Janeiro, um Rio de Janeiro melhor. Um Rio de Janeiro em que a gente tem um orgulho de ouvir dizer que as pessoas querem vir para o Rio, a gente tem orgulho de falar que a gente é carioca e, mais do que isso, a gente tem orgulho de falar, poxa, meu irmão, o meu sobrinho, o meu tio, o meu pai, a minha mãe, ou eu mesmo, eu quero sair do Rio porque eu não aguento mais isso aqui. Eu não aguento mais ouvir isso de amigos meus e de conhecidos falando isso. Então, a gente precisa morar no novo Rio de Janeiro. E aí precisa saber que isso vai trazer, inclusive, aspectos que eu já tenho certeza que são riscos pessoais. Mas eu estou muito ciente quanto a isso. Quando a gente toma ciência dos riscos, a gente atua, e atua com coragem. O Rio de Janeiro hoje clama por coragem. E a gente precisa ser corajoso a ponto de defender as pautas que são importantes para o Rio de Janeiro. Você não é um neonovo. Eu digo neonovo, não se criou agora. Você já tem uma história com o partido antiga. E defende pautas liberais contra o monopólio. Só que no município você não tem como defender uma pauta antimonopólio, né? A cidade tem o seu sistema da Conlurb e que tem que ser mantido porque gerenciamento de lixo é fonte de corrupção em Nova York, quiçá no Rio de Janeiro. Como você imagina o liberalismo? Porra, isso é quase uma pergunta de cientista político. Como você enxerga o liberalismo dentro de uma municipalidade, uma capital como o Rio? A gente fala de liberalismo, parece que é um palavrão, né? As pessoas ficam assustadas, mas liberalismo é nossa vida, nosso cotidiano. A gente quer trabalhar sem que tenha amarras. Esse é o primeiro princípio. Então, o que a gente pode levar para a municipalidade? Vou dar um exemplo bobo e depois eu vou falar sobre, focado principalmente em empreendedorismo. Hoje, eu estava, enfim, correndo como eu corro, geralmente, enfim, das atividades diárias para eu ficar com corpo são e mente sã, e eu vi numa quadra, especificamente, que, por exemplo, você não poderia levar um professor, tá? No caso, era uma quadra de tênis,
um professor de tênis fora dali tinha que ser um professor autorizado e cadastrado pela prefeitura. Olha que loucura. Eu não posso utilizar uma quadra pública com um professor que eu estou pagando particular, porque tem que ser autorizado e licenciado pela prefeitura. A prefeitura não se responsabiliza de nada. Na verdade, sou eu, enquanto cidadão, estou levando uma pessoa. Então, eu estou falando um aspecto, claro que vão falar, às vezes, juristas vão chegar aqui, não, mas pode ser responsabilidade da prefeitura. Não, desculpa, não é. A gente só deixar um aviso. Isso já mostra o primeiro monopólio, que a prefeitura tem, às vezes, são pequenos, tá, Quintino? Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto, em relação ao empreendedorismo. O Rio de Janeiro, sim, aprovou uma lei de liberdade econômica, a partir da lei de liberdade econômica que foi aprovada em 2019, permitindo que o executivo entregasse de uma maneira mais eficiente a ideia de autorização dos alvarás para as pequenas atividades de baixo risco. Só que a gente precisa melhorar esse aspecto. Hoje, a lei de liberdade econômica não é seguida por muitas vezes, e a gente pode ir mais a fundo. Eu já dei o exemplo da vigilância sanitária. A gente pode dar o exemplo, por exemplo, existem diversas pessoas que estão na informalidade no Rio de Janeiro, e eu conheço várias assim, porque tem dificuldade de abrir um MEI. Eu tive a experiência e uma baita felicidade de conversar com o prefeito de Joinville, o Adriano Silva, que é do Novo, foi o primeiro prefeito e o único prefeito eleito pelo Novo em 2020, que ele fez uma questão excepcional que a gente pode pensar enquanto política pública no Rio de Janeiro, que é a Casa do Empreendedor. Sabe o que eles fazem, Quintino? Basicamente, fica aberta a população quer se formalizar com o MEI, que ela, inclusive, pode, nesse caso, contribuir para o INSS. Se ela tiver algum tipo de doença, ela fica afastada devidamente, ou ela começa a contribuir para se aposentar, o município, nesse caso, ele fornece a operação, ou seja, a ajuda, o auxílio, para que a pessoa possa se formalizar. Então, são coisas simples que a gente pensa, às vezes, que são muito complexas, mas são medidas simples que vão ter impacto positivo muito grande. Eu ouvi do ministro Adolfo Saxida, que eu trabalhei no Ministério de Minas e Energia, era um cara de propósito que ele falava o seguinte: grandes revoluções no mundo se fazem a passo de formigas. Quando a gente tenta fazer coisas muito mirabolantes, geralmente elas saem errado. A gente tem que fazer passo de formiga. E eu só dei um exemplo. Além de outros, que a gente pode conversar sobre taxa de lixo, sobre, por exemplo, melhor aproveitar os parques da cidade do Rio de Janeiro, para que eles possam, quando adotados, melhorar o programa Adote Rio, quando adotados, eles podem ser sublocados para que tenha realmente a utilização de food truck de maneira organizada, tá? Eu não estou falando uma bagunça, mas que tenham vida ali, as pessoas possam tomar seu açaí numa praça qualquer. Então, esses são alguns caminhos que a gente pode fazer para trazer o liberalismo com essa ideia de que a iniciativa privada, nós cidadãos, na verdade, somos quem empurra o Estado. Então, a gente tem que ser um motor e a gente tem que, pelo menos, ter uma parceria com o Estado, porque o Estado é o nosso sócio desde que a gente nasce até quando a gente morre. Então, assim, o Estado e o município aqui tem que ser parceiro, principalmente de quem quer gerar emprego e renda aqui na cidade do Rio de Janeiro. Você também... Eu acho falar de educação no município sempre complicado, porque não é algo que eu viva nem pessoas próximas a mim, né? Porque meus filhos até fizeram escola municipal, moravam em frente ao Morvan Figueiredo, na Rua Barão, na Praça Seca, mas sempre estudei em escola particular, São José, depois no Colégio Impacto, a vida toda. E você tem, em algum projeto, de mudança em algumas partes, mudança não, inclusão no currículo de alguns temas. Eu não vou até discutir a questão da educação pública, eu acho muito difícil, não domino o tema, nem entendo nada do tema. Mas queria entender dessa inclusão no currículo. Eu tive a felicidade de, a partir do ano passado, ter muita experiência junto com uma escola pública específica. E foi muito importante para o meu crescimento. Eu digo isso assim, eu nem gosto de falar muito, porque às vezes as pessoas acham que houve uma politização. Não é. Isso foi por vontade minha mesmo, de sentimento que eu sempre quis entregar. Então, basicamente, o que eu vi, Quintino? Vendo com os alunos, algumas turmas que eu já fui passando, falta muito aos jovens referência. Referência e a ideia de cidadania, como todo. Então, se criar atividades no contraturno, como eu disse, para capacitar os jovens, oferecendo esporte, cursos profissionalizantes, como fizeram, por exemplo, em Minas Gerais, com Trilhas do Futuro, até mesmo a inclusão, como você bem disse, de matérias de cidadania. E a cidadania hoje que a gente tem, por exemplo, é a educação financeira. A gente tem uma população brasileira, no sentido geral, que é super endividada. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro um problema de super endividamento.
até mesmo por quem era servidor público. Ou seja, mostra que a população brasileira não sabe lidar com dinheiro, porque não teve uma educação financeira. A gente só consegue receber dos nossos pais aquilo que eles têm. E, por vezes, nossos pais não têm uma educação financeira sólida. A gente vai conquistando, aqueles que vão conquistando no decorrer da sua vida. E a gente precisa ensinar isso para os nossos jovens. Como eu disse, a questão do tigrinho, eu ouvi isso dos jovens. E aí eu tive o prazer de, recentemente, falar o seguinte: tigrinho não é investimento, parem com isso. Então, a gente precisa ter essa ideia da base de, por exemplo, ensinar educação financeira para os jovens, para que eles possam lidar com dinheiro, para quem sabe, inclusive, Quintino, eles consigam ter o seu primeiro start ali, ainda que pequeno, de fluxo de caixa, para se tornarem pequenos empresários ali e conseguir o seu sustento, fazendo produção de bolo, fazendo produção de docinho, enfim. Então, são coisas que a gente tem que pensar em educação pública, que falta cidadania, falta aos jovens eles terem essa ciência de que a cidadania, na verdade, a educação não é apenas a matemática, o português, a ciência. Na verdade, ele aprender também a se posicionar e, mais do que isso, a ele aprender a fazer um currículo, a ele aprender a como é que ele vai ganhar o seu dinheirinho, como é que ele vai guardar para ele poder ter maior renda e ter maior prosperidade. A gente precisa incentivar isso nos jovens, se a gente quer ter um Rio de Janeiro do futuro, principalmente um Rio de Janeiro que seja do futuro voltado à tecnologia. Isso, para uma inclusão, precisa ter. O Rio de Janeiro precisa melhorar muito a infraestrutura para começar a atuar na parte tecnológica das escolas públicas, e isso vai acontecer através de cursos profissionalizantes, de parcerias públicos-privadas que vão oferecer essa atividade, assim como ensinar, como eu disse, a cidadania. A educação financeira é só o primeiro passo de diversos outros ensinamentos que precisam passar para a ideia de cidadania. Estamos chegando no final aqui, já tem um pouquinho mais de 50 minutos. Eu estou entrevistando um pouquinho mais candidato novo nesse início. E é uma pergunta que tem que fazer, porque o Novo ainda é conhecido como Partido do Sapatênis e linha auxiliar do bolsonarismo. É um desafio, outro desafio que você tem que combater para conseguir votos que vão além aí da pessoa que vai achar o seu sapato, o seu sapatênis. Nome que não existe, na verdade, seria tênis social, mas assim, ainda há essa visão, né? O Partido do Sapatênis. O Pedro Duarte, que hoje é o vereador eleito novo, inclusive mandou emoldurar o sapatênis dele, que ele usou na campanha. Convencer essa... não vou dizer preconceito, que seria muito fácil chamar de preconceito, mas vencer essa opinião que as pessoas têm do partido. E aí eu vou meio quase ser cabo eleitoral seu, mas você como suburbano, né? Nasceu em Irajá, morou no Tanque, aí depois veio aqui para a freguesia, o Leblon de Jacarepaguá, mas é um desafio, né? Você tentar vencer esse tema, e como você tem explicado nesse momento, potenciais eleitores sobre isso. Isso foi uma pergunta que eu recebi no final de semana, fazendo um trabalho, fui conversando com a população. Eu gosto de fazer vídeos, muito entrevistando as pessoas. E, curiosamente, Quintino, as pessoas têm uma impressão ainda do Novo que, infelizmente, foi construído no passado, e o próprio Zema diz isso, de que, por exemplo, para ser candidato novo, você deveria ser um engenheiro da NASA. E aí as pessoas pensavam que só super ricos eram. Na verdade, o Novo vem passando por uma mudança muito importante, desde o ano passado. Uma ideia de que a gente precisa empregar todas as nossas ideias na Câmara, na Alerj, no Congresso, e mais do que isso, as nossas ideias, nossos valores estão na total da população, a população de mais baixa renda. E isso a gente está conseguindo agora com candidatos que são de Campo Grande, de Santa Cruz, são candidatos em que tem uma história relacionada, como você disse, à ideia do suburbano carioca. E eu tenho orgulho de falar que eu vim de Irajá, que minha família ela tem essa origem toda, que eu cresci também em Jacarepaguá, onde eu tenho muito orgulho de ter crescido no Tanque, depois de ter morado na freguesia, que a gente conhece carinhosamente como Leblon de Jacarepaguá mesmo. E nesse ponto é interessante a gente colocar, porque mostra que eu não vim de família rica, minha família não é rica, eu não tenho, assim, nenhum político na família, e eu sou um cidadão comum, como as pessoas agora que estão nos ouvindo, que quer entregar o melhor. A diferença da minha pessoa para que estão nos ouvindo
é que eu estou falando, olha, eu topo ser junto com você um projeto coletivo para a gente melhorar o Rio de Janeiro. Eu só vou deixar minha cara, mas eu preciso de você. Porque política é isso, é um trabalho coletivo, querendo ou não. Então, tirar essa ideia do Novo foi importante pela uma ideia que o Novo está tendo. O Novo está tendo um crescimento exponencial. Você entrevistou o Bruno Casuíro, ele explicou isso muito bem. Eu vi entrevista, inclusive, parabéns aí, foi muito legal essa entrevista sobre a questão do Novo, que mostra que o Novo está quebrando paradigma, o Novo vai crescer. A gente está com esse propósito. E a ideia do sapatênis é rompida com isso. E aí, com a questão do bolsonarismo, o que eu vejo é o seguinte: o Bolsonaro é um grande expoente do líder da direita. O Bolsonaro foi aquela pessoa que nos fez lembrar que ser dos valores que a direita tem não é uma vergonha, na verdade, é o que a gente precisa. Só que o Novo, ele não é na linha do Bolsonaro no sentido de linha acessória. Na verdade, o Novo também tem a sua história, tem o seu trilhar, o seu caminhar, com pessoas importantes que estão trabalhando bem no Congresso Nacional, com pessoas que estão trabalhando nas assembleias espalhadas pelo Brasil como todo, até no Senado Federal, como, por exemplo, o Girão. Então, é importante colocar que o Novo é um grande atuante. Aliás, o Novo é maior oposição do que o PL na Câmara, ali quando a gente vai pensar em âmbito federal. Inclusive, o Novo, e eu tive o prazer de ajudar ativamente nisso, foi quem suspendeu o leilão do arroz, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que estava um absurdo aquilo. Então, o Novo tem atuado, o Novo tem mostrado que o seu valor, realmente os seus princípios são importantes. E se são princípios que identificam a direita, é isso, a gente se identifica com a direita, o Novo é de direita. Foi da hora que eu fui pegar o charuto. O personagem aqui faz entrevista fumando. Eu acho que, né, a gente chegou aqui a 1 hora, que eu tenho mais de fazer a entrevista. Eu queria agradecer ao Mariano por ter participado aqui. Explicar a quem está assistindo. Por acaso, estamos entrevistando vários do Novo, mas vão ser vários. Vai ter gente do PT, do PSOL, já teve do PSOL, Emanuel, já teve do PSD, vai ter do PL, vai ter do PP, vai ter, assim, não vai ter todo mundo, porque nem lembro quantos partidos tem no Rio. Mas se eu fosse entrevistar todos os candidatos, só uma nominata tem 52. Impossível. Vou entrevistar alguns nomes que os partidos indicam, nomes que possam ajudar a você, e nos cortes que vão ter tanto no Instagram, @Política do Rio, TikTok Política do Rio. Por que isso, Mariano? Porque a Meta não entrega política, infelizmente. A Meta não quer que você esteja informado ou entrega só para sua bolha. Ali você consegue ver os cortes, e também na conta do Diário do Rio, que eu esqueci qual é o link. Vou botar, provavelmente vai mudar para youtube.com/Política do Rio. É necessário. Eu não gosto do liberalismo. Ok, vou entrevistar gente do PT, do PSOL, do PCdoB, que você possa sentir mais à vontade de votar. O importante é votar, se você for de esquerda, mas for liberal, falar: olha, eu acho que o Mariano combina mais com o seu perfil. Por que isso? Só dessa forma a gente vai ter uma democracia melhor. O Diário do Rio deve ser o veículo que mais entrevista candidatos, e acho que é o veículo que dá mais atenção à eleição para vereador da cidade, porque já falaram, é um lugar comum, necessário, que a gente vive na cidade. A gente não vive no estado, a gente não vive no país. A gente vive na cidade e o vereador é ali que está resolvendo esses problemas. Eu tenho um problema da existência da Câmara dos Vereadores muitas vezes, porque eu acho que ela só serve para votar a favor da conta do prefeito, ou para arranjar cargo da prefeitura. Eu sei que o Novo não faz isso, o pessoal não faz isso, mas muitos partidos fazem isso. Então, obrigado, Mariano. A entrevista vai estar no nosso canal, vai estar no podcast. Se eu conseguir, vão ter os cortes, que a gente divide nos temas bonitinhos, que ficam legais para a pessoa procurar, para você espalhar. Então, obrigado, Mariano. Procurador Mariano. Se ele for... Infelizmente, essa hipocrisia do TRE, tem que falar. Confirmado na convenção do Novo, o nome de urna vai ser professor Mariano. Procurador Mariano. É uma hipocrisia, podia começar antes, né? Porque facilitaria a minha vida, porque, de novo, 45 dias de eleição, eu não consigo entrevistar ninguém. Então, obrigado, Mariano, pela participação.
Quintino, eu que te agradeço toda a audiência. Aliás, queria te parabenizar pelo trabalho que o Diário do Rio faz. Sempre acompanhei o Diário do Rio e sempre fico vendo que vocês dão voz a todos mesmo. Isso é bem legal. E é você que está nos assistindo. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, me segue aqui nas redes sociais. Vou fazer um jabá, tá, Quintino? @sigo Mariano. Então, quem quiser me conhecer mais da minha atividade, das minhas ideias, como eu disse, tudo que eu falei aqui foi um spoiler. A gente vai falar muito mais coisa sobre o que a gente quer no Rio de Janeiro, um Rio de Janeiro seguro e próspero. Obrigado, tá, Quintino? Obrigado, Mariano. Obrigado a todo mundo e até a próxima. Deixa eu só achar. Pronto, achei.